começamos a estudar sobre o objeto, ou seja, os objetos da santificação trazida por Cristo, pelo Pai, pelo Espírito Santo, pela palavra, pela oração. E nós iniciamos no estudo do como fazer que o nosso espírito seja santificado. E, precisando em 5 minutos, mais ou menos, nós vimos que a santificação deve realmente começar pelo Espírito, porque Ele é o centro das nossas atividades espirituais. Também vimos que, quando falamos em espírito, alma e corpo, estamos falando no homem completo, sendo que o corpo é o homem exterior e o espírito e a alma formam o homem interior. Também dissemos aos irmãos que espírito e alma não se separam. Eles são muito jungidos, muito ligados, e nem o espírito nem a alma não morrem. O corpo morre, mas o espírito e a alma voltam para Deus primeiro. São partículas na nossa vida que vieram do próprio Deus. Não é? E quando nós abrimos a Bíblia, em Lucas capítulo 8, versículo 54, dando continuidade ao nosso estudo, nós temos uma história que começa no versículo 49, quando Jesus Cristo havia curado aquela mulher do fluxo de sangue e tinha acabado de curar. A Bíblia diz que, versículo 49, que estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Aí Jesus, ouvindo aquilo, repreendeu, dizendo: não temas, crê somente. E no versículo 52, a Bíblia diz que todos choravam e a pranteavam, e ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. A morte do corpo, diante do poder de Cristo, é como se fosse um sono. O Senhor pode fazer retornar o espírito de alguém ao corpo a hora que Ele quiser. Isso Ele pode fazer ainda que o corpo esteja podre ou apodrecendo. Aqui no versículo 53 diz que riram-se dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele, pegando-a pela mão, tomou, dizendo: levanta-te, menina. Versículo 55. E o seu espírito voltou, e ela se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Então veja essa expressão de Jesus: o seu espírito voltou. O corpo estava morto, estava inerte. E quando Jesus determinou, o espírito retornou ao corpo. Então aqui mais uma afirmação que o espírito, quando a pessoa está morta, ele sai do corpo. E conforme eu dizia no Evangelho de João, no capítulo 11, texto que vocês conhecem, que conhecem muito bem, tá certo? O
caso da ressurreição de Lázaro, Jesus chega e quando chega, o que disseram para ele foi o seguinte: ele já está sepultado há 4 dias. Está sepultado há 4 dias. Significa que já estava morto. Versículo 21. Marta disse a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E a Bíblia mostra que Jesus, no versículo 25, diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E ela foi confessando que sabia que Cristo era o Filho de Deus, que conhecia acerca da ressurreição. Mas, versículo 32, agora Maria olha para Jesus e diz o seguinte: tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava vivendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorou. E os judeus que ele viu, moveu-se de mim, de compaixão, e disse: onde pusestes? Disseram: vem ver, Senhor. Jesus chorou. Disseram os judeus: vede como amava. Aí começaram a dizer: mas ele não podia fazer isso, ele não podia fazer aquilo. Versículo 39, Jesus chega ao túmulo e diz: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, diz: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Já é de 4 dias. E a Bíblia diz que Jesus faz uma oração. Eu pensei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou por grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés com faixas, e o seu rosto envolveu Jesus, disse: de Gaio, e deixaram-o. Então Jesus, para ressuscitar o corpo, não existe tempo. E aqui eu quero fazer um parêntese, porque eu tenho ouvido alguma coisa sendo pregado nas igrejas e tenho ouvido algumas orações sendo feitas. E você sabe, o pastor ele trabalha também com aquilo que ele ouve. Uma coisa muito bonita que eu tenho visto ser feito, mas eu não vejo uma base bíblica para isso ser feito. Então, falando sobre esse assunto, o irmão ou a irmã que tiver qualquer base bíblica, ao contrário do que eu vou falar, mesmo que esteja me ouvindo depois pelo YouTube ou Facebook ou qualquer coisa, se comunique comigo por escrito e me mostre essa base bíblica, que eu gostaria de conhecer. Os irmãos me permitem fazer um parênteses nesse assunto. Existem hinos muito bonitos acerca do Espírito Santo. E uma expressão que vem sendo dita, e eu já ouvi até dentro da nossa igreja isso ser dito. Digamos, tem um hino bonito que cantam: Espírito Santo, ore por mim. Já ouviram esse hino? Ele é lindo. E eu vejo irmãos orar e dizer: Espírito Santo, vem agora. Irmãos, eu não conheço nenhuma base bíblica para nós orarmos ao Espírito Santo. E nenhuma base bíblica para nós pedirmos ao Espírito Santo que interceda por nós. Mas, pastor, tem um texto na Bíblia que diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas esse texto, ele não está mandando que eu ore ao Espírito Santo para que ele interceda por mim. Porque Jesus disse que a intercessão
A Bíblia diz que só é feita por Jesus Cristo. Se você encontrar na Bíblia qualquer coisa, por favor, me dê escrito, converse comigo. Agora não vamos mexer, eu estou aqui no assunto, tá certo? Me dê por escrito a sua base. Espírito Santo, como é? Ore por mim. Base em quê? Pastor, o Espírito Santo intercede, intercede. Porque ele recebeu já ordem para isso. Mas eu, segundo a Bíblia, não existe uma autorização para que eu peça ao Espírito Santo a me interceder por mim. Eu não vi na Bíblia também nenhuma determinação para que eu ore ao Espírito Santo. Espírito Santo, vem me batizar. Não. Jesus, batiza-me com o Espírito Santo. Eu estou abrindo esse parênteses porque sabe como é? Eu ando nas nossas igrejas, eu vejo outras igrejas, eu vejo programa de televisão, eu vejo programa de rádio. E eu tentei achar uma base bíblica para isso e eu não consegui. Por isso que eu estou lançando aos irmãos, quem ouvir aí depois, anote, me traga anotação, vamos fazer um estudo direitinho acerca disso, tá certo? Porque eu não vejo base. A Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo. Quando se fala em oração, Jesus, que é o nosso mestre, nos autoriza, ele nos manda orar diretamente para ele, entende? E manda orar ao Pai por ele. Correto? E Jesus ainda fecha o quadro. Jesus diz assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai a Deus pelo Espírito Santo. Vai a Deus através de Cristo. Os nossos pecados são perdoados através de Cristo. Então eu quero que os irmãos atentem nisso, busquem, façam estudos bíblicos, me passem, por favor, aquilo que vocês acharem. Eu não quero aquilo que os outros disseram. Porque assim como falam, eu também posso falar e você pode falar. Eu quero aquilo que está na Bíblia. Tá certo? Então procure na Bíblia, se você achar um fundamento bíblico, ou nós que estamos aqui, ou quem estiver assistindo depois pelo YouTube ou pelo Facebook, se achar um fundamento bíblico, porque eu acredito na palavra da seguinte forma: este é o caminho, anda nele, sem te desviares nem para a direita e nem para a esquerda. Nós estamos vivendo uma época de uma teologia de invencionismo muito grande. Por isso que eu resolvi uma coisa: se alguém me perguntar qual a sua linha teológica, eu falo só a Bíblia. Não tenho mais outra resposta. Tá certo? Só a Bíblia. Esse é o meu modo de pensar e não terei mais outra resposta. Porque as coisas se confundem. E está muito comum. Está muito comum atualmente. Você chega no local, vamos orar ao Espírito Santo agora. Vamos orar através. Você quer o Espírito Santo? Peça a Jesus. Você está precisando dele como consolador? Senhor, tu pedistes ao Pai, envia o Espírito Santo para me consolar, envia para me alegrar. Mas eu acho que a Bíblia não autoriza eu orar ao Espírito Santo. Tá certo? É um pensamento meu e fica na mão de todos vocês, para que vocês examinem a Bíblia. Vocês gostam de examinar, gostam de buscar, busquem. E me passe por escrito aquilo que você achar, para que eu prepare um estudo e quem sabe alguém tenha razão, encantado,
cantar pedindo que o Espírito Santo ore por ele, tá certo? Ou então orar ao Espírito Santo. Quem sabe se existe alguém que tem um conhecimento nisso aí. Eu não tenho, eu sou ignorante nesse ponto, eu queria que me ajudasse. Fechando parênteses, voltamos para o assunto. Então nós estamos pensando, estamos mostrando aos irmãos que o corpo morre. Ao sair do corpo, o espírito e a alma. O espírito, ao sair do corpo, ele não morre. Eclesiastes 12:7 é muito claro. O pó volte à terra de onde veio. E o espírito volte a Deus que deu. Na quarta-feira passada eu citei um texto bíblico de Eclesiastes 13:11, quando diz que Deus colocou a eternidade dentro do homem. Algumas traduções dizem que Deus colocou o mundo, uma visão do mundo dentro do homem. Mas a Almeida revisada, ela é muito clara quando diz assim, e Deus colocou dentro do homem a eternidade. Foi a hora que o Senhor manifestou uma ilustração para que os irmãos que procuraram o texto possam localizar. Então, quando o corpo morre, o espírito e a alma eles ficam à disposição de Deus. Quando nós abrimos Lucas, capítulo 23, Jesus está crucificado. Lucas capítulo 23, versículos 42 e 43, quando aquele homem que estava crucificado ao lado de Jesus, ele disse, Senhor, versículo 42, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Todos nós sabemos que o corpo daquele homem foi para a sepultura. Porque o único corpo que saiu da sepultura daqueles ali que foram sepultados foi o corpo de Jesus Cristo que ressuscitou. Então o corpo daquele homem estava na sepultura, mas o seu espírito estava no paraíso de Deus. É daí que vem a doutrina acerca do local aonde ficam os espíritos daqueles que dormem ou morrem no Senhor. Tá certo? E é quando o apóstolo Paulo diz, conheço um homem, e ele começa a contar aqui, diz assim, que foi arrebatado até o terceiro céu, e ele diz assim, o paraíso de Deus. Também é uma grande discussão teológica nesse texto aí, que uns dizem que é João, outros dizem que é Paulo, eu pelo menos acredito que foi João. Porque se Paulo tivesse sido arrebatado, não pode ver. Eu estou dizendo, eu acredito, eu não estou mandando você acreditar comigo. Quando a Bíblia não afirma, eu também não afirmo. Mas pelo modo de Paulo se identificar, quando ensinava a palavra de Deus, quando ensinava as coisas celestiais, ele deixa muito claro. Paulo, quando ele fala dele, dizendo, isso daqui não é o Senhor, sou eu. Quando ele é uma coisa espiritual totalmente vinda de Deus, ele diz aqui, não eu, mas o Senhor. Eu recebi do Senhor e também vos estou ensinando. Então ele está dizendo ali que o Senhor Jesus ensinou para ele como celebrar a ceia. Ele não estava no dia que Jesus celebrou a primeira ceia, mas ele está mostrando que ele foi ensinado. Eu recebi do Senhor. Então ele dizendo, o Senhor me entregou, o Senhor me ensinou. Então Paulo se refere a paraíso. E quando Paulo se refere a paraíso,
Eu creio que foi em contato com João contando do arrebatamento dele na ilha de Patmos. Mas quem quiser acreditar que foi Paulo também, isso não vai levar nem para o céu, nem para o inferno. Tá certo? Isso aqui não é convicção de salvação. Isso aqui é convicção de interpretação. Se você acreditar de outra forma, eu respeito. Mas eu creio dessa forma. Então veja. Então, aqueles que passam para a eternidade com o Senhor, eles ficam à disposição de Deus. Se você me perguntar aonde fica o paraíso, Paulo chamou o paraíso de terceiro céu. Mas quando eu abro Apocalipse capítulo 6, versículo 9, eu não estou dizendo 6 e 9? Não, é 6 e 9, Apocalipse. Apocalipse capítulo 6 e 9, 10. Eu vou encontrar pessoas que morreram por causa da palavra de Deus, estão aguardando o dia da ressurreição. E aqui não chama de terceiro céu. Aqui chama de debaixo do altar de Deus. Veja bem. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Tudo bem. Segundo fato. E este segundo fato agora destrói a doutrina dos adventistas do sétimo dia. Que os sabatistas, os adventistas do sétimo dia, eles afirmam algo que eles chamam de sono da morte. Eles dizem que a pessoa quando morre, o espírito vai dormir. Tá certo? O espírito vai dormir. Mas aqui diz, e clamavam com grande voz, dizendo, havia uma ação e uma reação desses espíritos. Havia uma consciência e havia o entendimento do mundo exterior. Estava no espírito e a alma. Veja que isso é profundo, nós temos que entender. E clamavam com grande voz, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A Bíblia diz que não foi desmandado que dormissem, mas que repousassem um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles. Então a Bíblia está mostrando um estado animado dos espíritos. Entendimento. E a Bíblia mostra que o espírito, tanto no céu, chamar céu, tá certo? Paraíso, debaixo do altar de Deus, vou chamar céu. Quando eu chamar céu, estou me referindo ao local, que céu é local de gozo, de felicidade. Então, quando eu chamar céu, eu estou me referindo ao local onde estão aqueles que dormem no Senhor, que deixaram esta vida e os seus espíritos estão com o Senhor. Quando nós examinamos, no caso de Lázaro, do rico e Lázaro, é bem interessante isto. Deixa eu ver o texto aqui, eu anotei. Lucas 23, é o que nós vemos agora. Lázaro é o quê? É Lucas 16? É? 16 ou é 19? 16?
favor. Nós estamos estudando juntos. Trazendo aqui 19, como é que eu ia ler? Veja bem. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado para o seio de pai Abraão. Olha outro nome que eu tenho aqui, ó. Eu tenho paraíso, eu tenho debaixo do altar, e agora eu tenho seio de Abraão. Então eu vou chamar só céu, local de delícias, e eu abranjo tudo. Os irmãos que usar essa expressão não entendem. Então aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o céu. Morreu também o rico. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Quem estava no inferno? Eu vou chamar agora de inferno também, depois explico por quê. Era o corpo ou era o espírito? Só que este espírito estava acompanhado da alma, porque ele tinha sentimentos. Mesmo no inferno ele tinha sentimentos. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Sentimento. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. A palavra chama aqui não é fogo, é perturbação, sofrimento. Nós usamos várias expressões linguísticas. Como eu disse, rapaz, eu estou passando um estreito. Se alguém diz para você, eu estou passando um estreito, você não vai pensar que a pessoa está passando uma causa estreita. Você pensa que está passando um problema sério. Não é verdade? Muito rica a língua. Então veja o seguinte: o que acontece com aquele que está no inferno? Ele está consciente. Quando a Bíblia diz que será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, para que é a segunda morte, mas não diz que é para serem aniquilados, como dizem os testemunhos de Jeová. Diz que é para serem atormentados. Atormentados. E o tormento, ele vem com a consciência. Então a Bíblia está mostrando que tanto no céu como no inferno não tem espírito dormindo, eles estão conscientes. Estão conscientes. E a Bíblia também mostra nesse texto que não existe transmigração de espírito, não existe reencarnação de espírito, porque nós estamos estudando a santificação do Espírito, mas também não existem essas coisas. Veja o que diz. Disse, porém, Abraão: lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida. Lázaro somente males, este agora é, e você é atormentado. Este é consolado e você é atormentado. As duas situações antagônicas se manifestam na eternidade. A situação do consolo e a situação do tormento. O que é atormentado e consolado é o corpo? O corpo voltou ao pó. O que é que está escrito em Hebreus? Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. E esse juízo
nós entendamos, porque esse assunto que nós estamos estudando, ele é abrangente, não vamos ficar presos somente em algo, naquilo que for abrangente, nós vamos verificando. Então, dentro dessa abrangência, veja o seguinte: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. O que é o juízo? Aqui tem advogados aqui dentro sentados essa noite, tem bacharéis em direito, tem muita gente do campo jurídico que entende muito bem isso que eu vou dizer. Juízo, ele pode ser um juízo de absolvição e pode ser um juízo de condenação. Tanto aqui como aqui é a prestação do juízo. Quando o homem comparece diante de Deus, o Senhor olha para aquele espírito e diz: ó, você, servo, você, inferno. Para que o homem fica no céu? Para que o espírito fica e a alma ficam no céu e no inferno? Para que será? É porque depois, tanto o espírito como a alma, quando entrar na alma já tem menos coisa para falar, né? Já falei aqui quase tudo. Quando o espírito e a alma vão para o céu, para o inferno, eles vão aguardar o quê? A ressurreição de um novo corpo. É o que está lá em Coríntios, capítulo 15. Veja para quê? 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 53. Olha aqui. Aqui o apóstolo está falando com os crentes. Está falando com aqueles que receberam a palavra e estão andando segundo a palavra, estão vivendo com a palavra e na palavra e para a palavra. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Está falando acerca do corpo. Esse corpo que eu discordo de muita gente que prega acerca do corpo. Olha, irmão, se você te falta um braço na ressurreição, você vai ter 2 braços. Se te falta um olho na ressurreição, você vai ter os 2 olhos. Em primeiro lugar, eu não sei que corpo, qual a forma do meu corpo ressuscitado, a Bíblia não me diz como. A Bíblia me dá uma ideia. A Bíblia diz: planta-se uma semente e nasce uma árvore. Ainda compara, faz comparações. Então, este corpo meu, corruptível, isto é, que se corrompe, que vai se desmanchar, que vai virar pó, eu não sei como, mas pelo poder da palavra de Deus, ele vai ressuscitar, transformado em um corpo que não morre mais. Porque o meu espírito, digamos, o espírito daqueles que servem a Deus e o espírito daqueles que não servem a Deus, eles precisam de um corpo para estarem na felicidade eterna ou no tormento eterno. Então, tanto o corpo que nós vamos receber é espiritual, como o corpo que aqueles que não têm Cristo vão receber também é um corpo espiritual. Só que o nosso corpo é um corpo espiritual para receber as emoções da nossa alma e no complemento do nosso espírito quanto às coisas espirituais vindas de Deus. Então é um corpo feito para a glória e para a alegria. O corpo daqueles que não servem a Deus, exatamente preparado para o Espírito
naqueles que não servem a Deus para o sofrimento. O espírito fica sendo atormentado, lança sobre a alma lança sobre o corpo, e aquela perturbação total. E o versículo 53 diz: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Isto que é mortal. O que é que nós temos mortal? Corpo. Não me pergunte como isso acontece. Mas eu creio numa revolução muito grande naquele dia, quando Jesus diz no Evangelho de João: os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão dos seus túmulos. Eu perco o sono pensando que começa a sair. Não adianta ninguém querer me enrolar ou dizer alguma coisa, que eu acredito numa revolução de terra para cima, eu acredito numa coisa terrível, eu acredito em um momento de desespero para muita gente, mas vai acontecer uma coisa, vai acontecer algo que ninguém sabe como é. É aquilo que o apóstolo fala, aquilo que o olho não viu, aquilo que não desceu ao coração do homem. E ele vai daquilo e vai dizer assim: são coisas preciosas que Deus tem preparado para os seus. Como é que é, minha filha, aquele versículo? Ó, sabedoria de Deus, como é que é? Ó, sabedoria da riqueza. Ó, profundidade da vida. Então existe algumas coisas na Bíblia que tem uma profundidade. E como eu não sou João, eu não sei explicar com linguagem humana, porque João teve uma visão de Cristo e ele soube explicar. Cristo não tem olho de fogo, Cristo não tem um pé de latão, Cristo não tem nada daquilo, mas eu vi um semelhante, parecido com isso, parecido. Ele foi descrevendo a aparência, ele não descreveu Cristo, ele descreveu a aparência de Cristo. E eu não tenho os recursos de João para descrever isso aqui. Pastor, alguma coisa na Bíblia que a gente fica assim? Qual é o texto bíblico que diz? As coisas reveladas, Deuteronômio 29. As coisas reveladas são para nós e nossos filhos. Porém, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Mas Deus tem coisa encoberta? Tem até para o filho dele, né? Quanto mais para mim. Jesus disse: eu não sei, os anjos não sabem, só o Pai sabe o dia que eu vou voltar. E acabou. O Pai resolveu guardar segredo até com o Filho. Quanto mais nós, né? O que está escrito para a nossa edificação espiritual. Então veja bem, o mortal, tanto o corpo do que serve a Deus, do salvo, como o corpo do condenado, ele vai se tornar mortal. Para quê? Para que o sofrimento esteja no corpo, no espírito e na alma. Para que a felicidade do que serve a Deus esteja no corpo, no espírito e na alma. Então esses três elementos estarão juntos em todo local. E como a prévia daquele dia, a palavra diz: santifiquem o vosso corpo, o vosso espírito e a vossa alma. Como se vai dizer, acostume o vosso espírito e a vossa alma com algo santo. Levem o vosso espírito e a vossa alma habitar em algo santo aqui, para quando chegar no algo santo lá, ele ficar muito mais feliz, ver muito mais a bênção, a glória, a realidade de Deus em Jesus Cristo. Interessante, né, meus irmãos? Interessante. Existem aqueles que fazem confusão entre espírito e alma. Existem textos na Bíblia que a hora que chama alma, está tratando do corpo do ser humano todo.
A Bíblia diz que quando Jacó saiu para o Egito, ele saiu com 70 almas. Ela se referia a 70 seres humanos. Então nós vamos sentir a diferença entre espírito, alma e corpo. Entende? É no contexto. No contexto. É por isso que quando vocês forem pregar, prestem muita atenção no contexto. Às vezes a pessoa chama você para uma festa de aniversário de uma igreja. Isola um versículo da Bíblia e joga em cima de você. Aí você coça a cabeça e diz, esse negócio aqui está difícil. Porque se você conhece o contexto, vai ficar difícil você pregar naquele texto, aplicando para aquele momento. Então nós fazemos a separação por tratação de alma, de espírito e até mesmo do homem em si, no contexto. Agora a Bíblia nos mostra em Hebreus 4:12 de uma forma muito clara. Hebreus 4:12, de uma forma muito clara, que alma e espírito são diferentes. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Aqui não está dizendo que ela é como uma espada, como muita gente prega, quando esse termo. E mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e ele penetra até a divisão da alma e do espírito. O que o apóstolo quer dizer aqui? Porque muita gente também discute quem escreveu Hebreus. Eu não vou discutir com ninguém. Vou dizer para vocês o que eu creio. Se vocês quiserem achar outro escritor para Hebreus, vocês podem achar. Porque a Bíblia não diz quem escreveu Hebreus. Mas pelo linguajar, pelo modo de tratar e pelo grego de Hebreus, tudo indica que foi o apóstolo Paulo. Eu afirmando que foi o apóstolo Paulo, eu não estou pecando. Tá certo? Então veja como diz aqui, ó. Mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito. Então o apóstolo está dizendo o seguinte, olha gente, alma e espírito são tão ligados, a diferença é tão tênue, que nem todo mundo consegue notar. É como a culpa no direito, né? Principalmente no crime doloso. Quando você vai buscar a culpa do doloso, você tem um tipo de crime doloso que é tão tênue que você não sabe a hora que você está na culpa e a hora que você está no dolo. Não é o dolo direto. O dolo direto, a culpa está ali. Mas você tem uma diferença tão tênue que você, se você bobear, você parte para a culpa ou fica no dolo. A diferença é muito tênue. Então a diferença entre espírito e alma, eles são tão ligados que o apóstolo quis dizer que uma coisa era muito difícil. Ele diz assim, a palavra de Deus penetra naquilo que é mais difícil. Chega a separar a alma e o corpo de você. A alma e o espírito, ela chega a separar. E ele vai explicar essa separação quando ele diz o seguinte: e das juntas e medulas. A medula fica o quê? Fica ali em cima da junta. Faz aquele movimento, não é verdade? Vocês são do campo de saúde que estão aqui. Diz assim, ele separa juntas e medulas.
e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então o apóstolo Paulo está me dizendo aqui o seguinte, que a diferença entre espírito e alma é tão sutil que a palavra de Deus tem capacidade, e a palavra de Deus, no seu poder e na sua capacidade, ela penetra e faz esta separação. Não é interessante notar isso, irmãos? Está certo? Porque o espírito é aquela parte integrante do ser humano que tem relação com Deus direta e aceita a operação de Deus em si. A alma é a personalidade humana, entidade que orienta a vida do corpo. A alma estabelece o contato com a vida em redor, estabelece o contato do espírito com o mundo exterior e do mundo exterior com o espírito. A alma leva e traz. Essa é a função mais específica da alma. Tá certo? Então, quando nós começamos a entender esses meandros, nós vamos notando a responsabilidade gloriosa que tem a nossa vida exatamente diante de Deus. Por que isso? Porque eu tenho que me preocupar com o espírito, a alma e o corpo. Porque a carne eu santifico, para ela está exatamente na cobertura do meu espírito e da minha alma, guardando. Mas a Bíblia diz, aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. A minha carne e o meu sangue, eles não herdam o reino de Deus. É por isso que eu vou ter um novo corpo. Um corpo imortal. Um corpo santificado. Um corpo incorruptível. Para que meu espírito e minha alma habitem diante de Deus, sem nenhum meandro de todo pecado, de toda coisa maligna que houve aqui na terra. Irmãos, Deus é muito exigente. Deus fez céu, Deus fez terra, Deus fez tudo, não fez? Houve pecado no céu, não houve? O que é que o Senhor resolveu? Novos céus, nova terra, onde o pecado não tinha. Então é novo corpo para habitar o nosso espírito e a nossa alma, aonde o pecado não tem habitado. Porque o sangue de Jesus retirou do nosso espírito e da nossa alma todo o pecado. E o Senhor, assim como no jardim do Éden, Ele preparou um corpo para que habitasse o nosso espírito e a nossa alma. Ele também tem um corpo novo para nós, para habitar o nosso espírito e a nossa alma, onde não houve o pecado. Um corpo que não provou o pecado. Um corpo que não vai provar a morte. Um corpo imortal para o nosso espírito e nossa alma, que também é imortal. Nós vamos parar hoje. Aqui, hoje eu consegui terminar daqui. Né? Aí nós temos Qual é aí. o texto que fala que carne e sangue não é? Que eu perdi. Não é o que eu falei, não? 1 Coríntios? Não. 1 Coríntios 15 e 50.
Vamos ver que é por aqui. É 15h50, perdoe. Muito obrigado, minha filha. Muito obrigado. Já deviam ter se manifestado. Levante um dedo que eu perco. Eu perco um dos versículos às vezes. Pastor. Primeira